Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, Ronaldo Rosa por aqui. Vamos lá para mais uma aula, dando continuidade aí nas marcações e os motivadores de entrada através de topos e fundos pelos múltiplos tempos gráficos. Na aula passada você acompanhou como fazer as marcações a partir do diário, caindo para o H4, depois H1, M30, M15, M10, M5, tá legal? Na tela você vê o gráfico do mini índice, o gráfico de M5. Tá? Nós deixamos um exercício para que você pudesse fazer, que era fazer essas marcações, né? E você precisa exercitar. Talvez a aula passada e essa aula sejam as aulas mais importantes aqui do módulo de introdução, porque esta é a base para você fazer as operações, é a base para você tomar decisão, é a base para você ter segurança na sua tomada de decisão. Que no módulo, depois, no próximo módulo, onde nós vamos para a parte intermediária, que você vai começar a identificar os padrões de entrada e os padrões de saída e começar a fazer a gestão, e depois, no último módulo, você vai aprender a juntar tudo, que seria o módulo avançado, juntar os osciladores, os indicadores, e juntar aí também o gráfico como um todo, análise de candle, análise de topos e fundos, que é o método avançado, juntamente com o fluxo, tá legal? Você precisa ter isso muito bem masterizado. Então, se você não fez o exercício, eu digo para você, faça o exercício. Faça o exercício. Pega o gráfico, coloca o gráfico lá no diário, apaga as marcações, não fica no mesmo gráfico. Tá bom? Faça isso em gráficos diferentes, mantenha as marcações. Desde o dia 6 de outubro de 2021, nos estudos de mercado, a gente tem mantido as linhas de suporte e resistência, porque o gráfico, o ativo, ele conta uma história. E não vai ser diferente com todos os demais ativos. Então faça as marcações e vá vendo o mercado se desenvolver. Mas não faça só as marcações em um ativo apenas. Escolha 4 ou 5 ativos que você se identifique. O mercado de Forex dá isso, ou você pode pegar aqui pela Bolsa Brasileira a opção das ações, você também pode fazer. O importante é você treinar o olho, você tem que se acostumar, habituar, você tem que pegar o detalhe. Tá? O mercado financeiro mora nos detalhes das marcações e na repetição, no quanto você percebe, no quanto você identifica a repetição de padrões, tá bom? E ó, para dar sequência nessa aula e eu poder avançar um pouco mais com você, eu vou colocar aqui, ó, o gráfico do dólar, WDO FUT, que é a série histórica do dólar, tá bom? Onde juntam todos os contratos, todos os vencimentos, tá bom? Eu não vou dar aula aqui sobre vencimentos de ativos futuros, tá? O foco aqui é você aprender a ler gráfico, aprender a operar com o método El Ronaldon, até porque no YouTube tem muito conteúdo disponível de graça aí, explicando o que é um ativo futuro, quando que vence, quais os vencimentos. O site da B3 tem à disposição lá os códigos de vencimentos. Então eu vou usar aqui o gráfico da série histórica, que junta todos os vencimentos, tá? Dando então só uma pincelada, os ativos eles têm vencimentos, tá? O dólar, por exemplo, ele vence todos os meses, do dia 1º até o dia 30. Já o mini índice futuro, ele vence a cada 2 meses. E ele sempre vence na quarta-feira mais próxima do dia 15. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui só para você interpretar isso daqui. Cadê calendário? Tá aqui, ó. Calendário tá aparecendo na tela, tá. Então, o vencimento, o último vencimento do índice aconteceu aqui, ó, quarta-feira, dia 15, que coincidiu. O próximo vencimento é em fevereiro. Quarta-feira, qual que é a quarta-feira mais próxima do dia 15? É a quarta-feira do dia 16 ou a quarta-feira do dia 9? A do dia 16. Março, abril, qual que é a quarta-feira mais próxima do dia 15? É o dia 13, o dia 20 ou o dia 6? É o dia 13, entendeu? Já o dólar vence do dia 1º sempre no último dia útil operável, como a Bolsa Brasileira só abre de segunda a sexta-feira das 9 às 18, 18h30, depende do horário de verão dos Estados Unidos. Então assim, ó, vamos pegar aqui o gráfico do dólar. Eu quero repetir aqui as marcações com você, caso tenha alguma dúvida, para a gente poder fazer a evolução disso. O gráfico do mini dólar está subindo ou está caindo no semanal? Cada candle aqui levou uma semana para fechar. Ele está o quê? Subindo ou caindo? Subindo, né? Ó, o mercado fez isso aqui, ó, topo, fundo, topo, mais baixo, mas não fez fundo, fez topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Ele ficou trabalhando entre o último topo e o último fundo, mercado lateral. Aí ele rompe. Sai lá dos R$4, 4,20, vai bater lá em R$6. Aí volta, faz pullback.
Você já sabe que é um pullback, é o respiro do preço. Topo fundo, 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 topo fundo. O que o mercado está fazendo aqui? Ele está travado entre essas duas regiões. E aí a gente pode filtrar, é claro, pelo diário. Então, pelo semanal, o mercado está o quê? Consolidado. Nós vamos marcar as duas regiões em que o mercado está consolidado. Lembra? Pegando sempre os últimos fechamentos ou aberturas dos candles. Tá aí, ó. O mercado de dólar está travado entre os R$ 5,06 e os R$ 6,09. Ou seja, é R$1, né? Ou 1.000 pontos, como a gente negocia o ativo futuro, né? Bom, agora a gente cai para o diário. E o que a gente tem aqui? Opa, no diário ele está em tendência de alta, não tá? Não está fazendo topos e fundos ascendentes? No diário ele não está fazendo esse movimento aqui? Ah, mas ele fez topos e fundos descendentes. Olha a teoria de Dow aqui na prática. Eu até vou trocar a cor. Vou trocar a cor aqui, ó, para que você possa entender. Ó, eu vou trocar tudo. Eu vou fazer para baixo de vermelho, né? Tendência de baixa, ó. Topos e fundos o quê? Descendentes. Ah, mas não fica bonitinho igual a galera desenha. Não vai ficar. Não vai mesmo. E aí eu vou usar o verdinho aqui para simbolizar a alta, né? Ó, o mercado ele marcou um topo e um fundo. O mercado precisaria fazer o quê? Ou perder o fundo para continuar caindo, ou ganhar o topo para reverter o movimento. E o que o mercado fez? O mercado ganhou o topo de referência. Então ele reverteu o movimento e deixando um fundo mais alto que o fundo anterior. Um fundo mais alto que o fundo anterior. Não ligue para a câmera, que a câmera daqui a um pouco conecta de novo, tá? É uma desconexão aqui via Wi-Fi, então não ligue para a câmera. Aí o mercado, presta atenção na aula, presta atenção no conteúdo, tá? Aí o mercado faz um topo mais baixo que o topo anterior, fundo, e aí ele fica aqui, ó, lateralizado, num evento de reversão. Por que, Ronaldo, você chama evento de reversão? Por que você chama um evento? Porque quando há uma reversão do movimento, é porque ele deixa de fazer, nesse caso, né, a tendência de baixa, e ele deixa de fazer topos e fundos descendentes e começa a fazer topos e fundos ascendentes. Ele começa a não renovar topo e não renovar fundo. Ele começa o quê? A fazer o contrário. Então, o início de uma reversão de tendência, que é um evento tem que fazer toda a mobilização do preço que estava caindo para o preço que começa a subir. O mercado ele precisa fazer esse tipo de movimentação para que a gente interprete que o mercado está revertendo o movimento, que era de baixa e agora o movimento é de alta. A ausência de topos e fundos descendentes faz com que o mercado fique lateral. Mas quando os topos e fundos estão descendentes e o topo de referência é rompido, ou seja, tem um topo mais alto que o topo anterior, nós temos o quê? Nós temos a reversão do movimento. A reversão do movimento. E é o que está acontecendo aqui. Então, qual era o último topo? Qual era o último topo? Era esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Ele foi rompido. Então, ele não fez um topo mais baixo que o topo anterior para fazer um fundo mais baixo que o fundo anterior. O mercado reverteu. Startou o início de uma reversão de movimento. Então, o mercado ele começa a fazer topos e fundos laterais. Ele não renova. Ele não está renovando aqui, ó. Ele tem um topo aqui e um fundo aqui, ó. Este topo é mais alto que o topo anterior e o fundo é mais alto que o fundo anterior. Então é o início de uma reversão de movimento, que é o que não está acontecendo ainda com o mini índice Brasil. No caso do dólar, né, ele já reverteu aqui a movimentação. Se ele reverteu a movimentação, ele está mudando, né? Mudou a tendência. A partir do momento que ele faz um topo mais alto que o topo anterior, tá aqui, ó, topo mais alto que o topo anterior, deixa um fundo mais alto que o fundo anterior, e aí ele faz topo, fundo, e entra em tendência, ó. Aí até que ele não renova. Aí ele tenta reverter, não consegue, e aí fica travado aqui. Então, pelo diário nós conseguimos fazer o seguinte. Pelo diário, a gente vai marcar essas regiões. Qual que é o último topo pelo diário? Tá aqui, ó. Qual que é o último fundo pelo diário? Tá aqui embaixo, né? Mas esse não é o último fundo, Ronaldo. Esse aqui não é o último fundo. Esse cara aqui é o último fundo. Realmente. O fundo de referência é esse cara e o topo de referência é esse cara aqui. Mas ele tem esse fundinho aqui, ó. Para que ele possa chegar neste fundo, ele tem que perder essa região. Então, essa região é de suma importância. E nós vamos fazer uma marcação ali, tá bom? A gente vai refinar. Nós vamos fazer o refinamento desses topos e fundos quando a gente baixar o tempo gráfico.
tá bom? Tá, Ronaldo, mas e esse outro aqui assim, não tem como a gente marcar? É possível, mas esse daqui tá no meio aqui, ó. Tá no meio, então a gente considera o meio. A gente cai para o H4. Vamos lá, diário H4. Vamos marcar. Olha lá, faz sentido a gente marcar ali, ó. Ó, a gente pega aqui, lembra o maior número de fechamentos, ó. Fechamento, 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 ó. Ó, fechamento, 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 ó, todo encacado aqui e o mercado marcou uma mínima aqui. Ronaldo, mas aqui em cima não dá para pôr? Deve pôr. A gente leva em consideração os fechamentos. Então, ó, a gente leva o mouse, tem que ir treinando o olho para poder fazer esse tipo de movimentação, tá bom? Para poder fazer esse tipo de interpretação. Ok. Tá, Ronaldo, e esse meio de caminho aqui, ó, não é possível a gente pôr? Vamos descer o tempo gráfico para a gente poder refinar isso? Vamos cair lá pro H1? Olha lá, o H1 faz sentido a gente pôr. Claro que faz. Olha quantas vezes o preço tocou aqui, ó, nessa linha que nós acabamos de colocar. Olha quantas vezes aqui, ó, tocou uma, duas, três, ó, quatro, ó, 5, 6, 7, 8. Meu Deus, olha como o mercado tá encacado. E aqui em cima, Ronaldo, não dá para pôr? Deve pôr também. Assista e reassista essa aula e veja onde a gente faz as marcações. É isso que vai fazer você ter o mapa. É isso que vai fazer você ter o sentido. Ronaldo, por que você colocou ali? Porque, ó, aqui, ó, pelo H1, o mercado tá fazendo isso aqui, ó, topo fundo, tá vendo? Ó, topo fundo, topo fundo, topo fundo. A gente marca os topos e os fundos, porque são eles que determinam a movimentação do preço, são eles que determinam para onde o mercado tem indícios de continuar a sua movimentação. A gente cai para o M30, o que tem no M30? Por enquanto está suave, caímos para o M15, o M15 também está bem tranquilo. Será, Ronaldo, que está bem tranquilo? Será? Tira um pouquinho o zoom, olha aqui essa região, ó, regiãozinha bem defendida, olha só como tem região aqui, então a gente marca ali também. Ronaldo, você não quer diferenciar entre as linhas do diário, do H4? Cara, eu já tentei, mas fica muito colorido o gráfico, eu particularmente não gosto, tá? Eu não me adaptei, particularmente eu não me adaptei com esse tipo de interpretação do preço, de você colocar ele com linhas mais coloridas. Eu pego, geralmente, eu coloco aqui no H1, e eu pego o último topo e o último fundo de referência. Se eu pegar pelo H4, o que é que o mercado precisa fazer pelo H4? Para continuar subindo, ele tem que ganhar esse topo. E para ele continuar caindo, ele tem que perder esse fundo. E agora, mais precisamente, esse outro fundo. Então, o que é que eu vou fazer? Lembra daquelas cores? Eu vou colocar o azulzinho ali. Eu sei que ali é importante. E eu vou colocar um azulzinho lá em cima. Lá em cima, ó. Lá é meu ponto de referência. Então, essas duas linhas azuis aqui são o meu PHR. Power Right Resistance, uma super resistência. Você entendeu? É ali que eu vou trabalhar. É dessa forma que eu vou interpretar. E aqui embaixo são as duas linhas azuis também. Lembra que a gente colocou lá no índice? E você pode pegar isso aqui como base. Beleza? E aí, e o meio do caminho? Onde é o meio do caminho? O meio são essas linhas aqui, ó. Essa linha aqui, mais precisamente, é o meio do caminho. Cara, eu vou tirar minha câmera aqui que ela está desconectando. É via Wi-Fi, tá? Ela conecta e desconecta. Se você não se importar, eu deixo. Eu vou deixar ela bem pequenininha no canto aqui, ó. Tá bom? Só para não atrapalhar. Só para você saber que eu tô aqui. Tá bom? Então vamos lá. Continuando a aula. Ó, essas linhas aqui, ó, eu posso considerar elas verdes. Lembra que a gente colocou como verde? Vamos cair lá no H1 só para a gente interpretar o que tem no H1? De fato, ó, são essas duas linhas aqui. Então eu vou trabalhar elas com o verde. Porque é o meio de caminho. Lembra? Lembra que é o meio de caminho? Ó, aqui é metade, ó, do mercado. Lá em cima ele precisa romper para continuar a tendência do diário e do H4. E aqui pelo H1 é a mesma coisa. Eu até vou refinar mais aqui, ó, essa linha. Veja que eu posso descer essa linha aqui um pouquinho mais. Por que você desceu? Por causa desse fundo aqui, ó. Tá bom? Quanto melhor ficar o nosso topo e o nosso fundo, melhor vai ser para a gente poder fazer a interpretação do preço. A gente cai para o M30 também está fininho. A gente cai para o M15, cai porque a gente vai descendo o tempo gráfico. Tá bom? E aí a gente vem para o M10. Olha, até essas duas linhas verdes aqui, ó. Lembra que eu trabalho com linhas coloridas, né? Para a gente poder definir. Então eu vou trabalhar com mais duas linhas aqui, ó. Que são aquelas linhas vermelha e azul. Lembra? Vermelha. É esse vermelho que a gente usou? Eu acho que é esse. E aí a gente coloca aquele azul escuro aqui, ó. Lembra? A gente pega aqui, vem para cá e a gente trabalha com o azul escuro. Tá aí, ó. Tá bom? A linha vermelha está junto com a linha verde e a linha azul está junto com a outra linha verde, tá? Então eu entendo que acima da linha vermelha e verde aqui o mercado tende a buscar essa região e vir buscar para cá, e abaixo da linha azul da mesma forma, tende a fazer esse tipo de movimentação, tá bom? É assim que a gente consegue fazer a interpretação do preço.
Beleza? Isso. Então, tendo isso como embasamento, tendo isso como base, tomando isso como informação, a gente consegue identificar onde a gente vai poder se posicionar. E agora eu quero incrementar aqui para vocês, além de a gente fazer essas marcações, tá legal? Que é o foco da nossa aula, a gente só replicou aí um pouquinho. O foco da nossa aula é colocar os osciladores. Como assim, Ronaldo? Os osciladores e os indicadores. Eu trabalho com 3 osciladores, que são as médias móveis. Média móvel. Média móvel. O que é uma média móvel, Ronaldo? É a média dos preços de fechamento. Lembra que nos padrões de candlestick, lembra que na anatomia do candle, nós havíamos interpretado que o candle ele tem uma abertura, uma máxima, uma mínima e um fechamento? Lembra que nós havíamos interpretado, que nós aprendemos isso? Então, a média móvel é móvel porque ela vai pegando e fazendo o cálculo dos últimos preços de fechamentos. E eu defino o período que eu quero. Como que o mercado interpreta o período, Ronaldo? Como assim, o período? Ó, eu estou aqui num gráfico de 10 minutos. Eu vou colocar o de 5 minutos. Então, cada 5 minutos tem um candle. Cada candle é um período. É o período de 5 minutos. Eu gosto de trabalhar com a média móvel dos últimos 70 períodos. Por que 70 períodos, Ronaldo? Eu vou clicar nela, vou vir aqui em linha, colocar ela em laranja, que eu gosto da cor laranja. E eu quero dar 2 cliques em cima dela pelo Profit. Eu quero ela exponencial. Por que exponencial, Ronaldo? Porque ela leva em consideração, com maior força, com maior peso, os últimos candles que fecharam. Os 4, 5 últimos candles, ela leva como maior peso no cálculo. Uma média móvel aritmética, ela vai pegar 70 períodos vezes os preços desses 70 períodos, né? Ele vai somar tudo e vai dividir por 70. Depois ele divide por 70. Ele soma tudo. A exponencial ela vai pegar os mesmos 70 preços de fechamentos, vai dar um peso maior para os últimos 4 ou 5 preços e vai dividir por 70. Então ela é exponencial. Ela trabalha melhor, ela fica melhor compreendida dentro do gráfico, tá bom? Então por isso que eu gosto da exponencial. Eu gosto também da média móvel de 20 períodos. 20, pode ser 21, pode ser 17, como você preferir. E eu gosto ela na cor fúcsia, tá? Também exponencial e eu gosto ela na cor fúcsia. Aprendi com o Edu Moraes, depois o André Moraes utiliza também e vai ficando. E por último, eu gosto da média móvel de 9 períodos. Por que você usa essas médias, Ronaldo? Essas médias, elas são os balizadores para apoiar a tendência, apoiar o final de um ciclo, apoiar a continuidade do movimento. Eu gosto dela verde-limão, tá? Caraca, agora zoou o gráfico, Ronaldo. Você vai acostumar. Se você não quiser usar, você não usa, tá? Não tem problema não, tá bom? Que média é essa daqui? Vamos tirar essa média aqui. Sim, excluir. Não, eu coloquei errado, tá aqui, ó. Tá bom? Você vai aprender a olhar ela. Ó, perceba aqui, ó, vamos pegar o dólar aqui, por exemplo, do dia 22 de dezembro. Veja quando o mercado ele perdeu aquela regiãozinha, ó. Vamos trabalhar aqui um pouquinho já para você ir acostumando. Ó, topo fundo, topo fundo, topo fundo, topo fundo, topo fundo. Qual era o último fundo de referência? Ah, não, daqui, fundo, topo, topo, né? Qual era o último preço de referência? Tá aqui o fundo e tá aqui o topo. O mercado ele já abre aqui, ó, nessa região, perde o fundo de referência, faz um pullback no fundo rompido e as médias estão inclinadas, ó, indicando que o mercado é para baixo. Enquanto o preço não ganhasse a média de 70, fizesse pullback, o mercado não faria a reversão. Então a gente já começa a juntar a análise de topos e fundos ascendentes e descendentes. A gente já começa a pegar essa vibe, essa interpretação e começa o quê? A juntar com a análise das médias. Como que as médias funcionam? Qual que é a vibe das médias? Como que elas podem ser interpretadas? As médias elas podem ser interpretadas através do cruzamento delas. Então, quando elas cruzam, elas indicam. Nós temos uma média lenta, uma média média e uma média rápida. 9 períodos é rápido. 70 períodos é mais lento. 20 períodos, 21, fica ali no intermediário. Fica mais ou menos interessante para a gente. Então, assim, a partir do momento que a média longa está acima da média média, que está acima da média curta, o mercado continua sendo vendedor. Eu vou buscar por vendas.
Aí a gente utiliza o nosso método, né? Topos e fundos ascendentes. Opa, fez um pullback. Nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, qual era o último topo? Esse cara. E o último fundo? Esse cara. Então quer dizer que para o mercado virar comprador nesse caso, ele teria que ganhar esse topo para cima. Ganhando ele viraria comprador forte. Mas como ele não fez isso, ele continuaria para baixo. E as médias apoiando o sentido do mercado. Então eu gosto de usar as médias por esse sentido. E muitas vezes vocês vão ouvir eu dizer na sala ou em outros momentos, galera, o mercado é vendedor. Mercado ainda é vendedor. Por quê? Porque as médias estão me apoiando. Aí eu coloco no 15 minutos, o 15 minutos ainda é super vendedor. Se eu venho para o 30 minutos, olha como ele fez o pullback nas médias, ó. Ah, mas são 30 minutos, sim, mas eles apoiam ainda. Mas não dá para pegar essa compra aqui? Claro, a gente aprende a pegar esse tipo de compra aqui também através das regiões boas para a compra. E aí o mercado continua a sua movimentação, tá? Além disso, eu gosto de usar, esses são os osciladores, os indicadores. Eu gosto do Bull Power. Bull Power, ele mede a força dos compradores. E eu gosto de trabalhar nessa cor aqui, ó. Aparência, vamos colocar aqui, ó. Customizado, já tenho aqui uma cor de preto customizado. Eu gosto de trabalhar assim, ó. Beleza? O Bull Power acima do marco zero é comprador, abaixo do marco zero é vendedor. Vamos lá para os 5 minutos, ó. Enquanto o Bull Power ele mede a força compradora ou a força vendedora. Olha aqui o mercado caindo e ó, o Bull Power aqui, ó, perdendo um pouco de força. O mercado continua caindo e o Bull Power perdendo força. Isso daqui me dá um alerta de que o mercado, opa, está chegando no final de uma frequência. Preço muito abaixo da média. Bull Power perdendo fraqueza. Entende? E eu gosto também de utilizar para definir tendência o ajuste. Tem vídeo no canal explicando o que é o ajuste. Tá bom? Ajuste histograma não, eu gosto do Prior Quote. Prior Quote ajuste, aqui ó, Prior Quote ajuste, porque ele mostra, e eu gosto de trabalhar com ele na cor fúcsia. Eu gosto dele, tá? Então assim, eu interpreto o mercado, o ajuste do mercado futuro é a liquidação financeira, tá? Para a bolsa não tomar calote. Existe uma liquidação financeira. A bolsa ela recebe todo dia e paga todo dia através do preço do ajuste. E tem outros vídeos disponíveis no YouTube para você poder entender também. Então o foco aqui é você poder interpretar. Preço abaixo do ajuste, do fechamento e da abertura, o mercado está com tendência de baixa, apoiado pelas médias e o Bull Power. A partir do momento que o mercado ganha o ajuste, ele reverteu a tendência. Está acima da abertura, do fechamento, do ajuste, Bull Power acima do marco zero. O mercado é para cima, tá bom? Então eu quero que, se você curtiu, se você gostou de trabalhar aqui com as médias, ajuste e fechamento e o Bull Power, se você curtiu, eu quero que você treine. O que, Ronaldo, eu devo treinar? O que eu devo treinar? Você precisa começar a entender como que a média se comporta. Não gostei desse Bull Power. Eu quero trabalhar só com as médias, Ronaldo. Quero trabalhar somente com as médias. Como que o mercado se comporta? Como que o mercado se comporta? Ah, mas aí fica muito zoado. Se você quiser. Como que o mercado se comporta a partir do momento que as médias estão inclinadas? O preço foi lá, fez um topo mais baixo que o topo anterior, mas não ganhou as médias. Coloca as médias e vê as médias trabalhando. Este é o exercício para hoje. Você refazer as marcações, conforme nós fizemos aqui. Refazer elas. As marcações para você identificar as regiões de topo e de fundo e ver como esses topos e esses fundos trabalham de acordo com as médias, de acordo com o ajuste e de acordo com outro indicador que você quiser. Você pode colocar o MACD também, o MACD funciona muito bem. Não quero nada disso, então beleza, não precisa pôr, tá bom? Não precisa pôr, mas as médias, você pode pôr uma média só. Abaixo da média de 70 eu vendo, acima da média de 70 eu compro. O mercado ele afasta da média e ele volta para a média. Beleza? Bom, galera, com isso a gente conclui aqui a primeira parte do curso, que é a parte de introdução, tá bom? Do gráfico, tá legal? A próxima aula a gente vai aprender sobre as ferramentas, quais são os tipos de ferramentas que a gente pode utilizar além dessas, incluindo a leitura de fluxo, tá? Então, de gráfico, de entendimento de candle, entendimento de anatomia de candle, de movimentação de preço pela teoria de Dow, dos múltiplos tempos gráficos, né? A gente conclui aqui e a partir daqui, com o gráfico, a gente parte para o próximo módulo, que é o intermediário, onde nós vamos juntar tudo, tá? Então, de gráfico a gente encerra por aqui e aí a próxima aula, aí as próximas aulas serão de fluxo e das ferramentas, de quais ferramentas que a gente pode utilizar para poder fazer a interpretação e a leitura do preço. Beleza, galera?
A gente se vê na próxima aula.